Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje então nós vamos corrigir as atividades de desenho geométrico lá na página 46. Então tem lá o exercício 34. O que é o ponto médio de um segmento? É o ponto que divide um segmento em duas partes de medidas iguais. 35. Nos segmentos a seguir, determine o ponto médio sem utilizar a régua. Então, aqui nós vamos encontrar o ponto médio desses segmentos utilizando o compasso. Então, aqui vamos começar pelo segmento AB. Então, ponta seca em A, a abertura do compasso mais do que a metade. Então, marco em cima e marco embaixo. Com a mesma medida, sem mexer no compasso, nós vamos colocar ponta seca em B, marcar em cima, marcar embaixo. Então, aqui nós marcamos os dois pontos. Aí, nós vamos ligar com uma régua, passando pelos dois pontos. E aqui nós vamos, então, marcar o ponto médio entre A e B. Agora, entre C e D, ponta seca em C, a abertura mais do que a metade. Então, nós vamos marcar em cima e embaixo. Ponta seca em D, mesmo processo. Marco em cima e embaixo. Com a régua, nós vamos ligar os pontos. Para podermos, então, marcar o ponto médio entre C e D. Então, aqui é o nosso ponto médio. Agora, EF. Ponta seca em E, a abertura do compasso mais do que a metade. Então, vamos lá, abrindo o compasso. Marcamos em cima e embaixo. Trocamos de lado sem mexer na medida do compasso, ponta seca em F, marcamos em cima e embaixo. Ligamos com uma reta, traçamos então uma reta, tocando os dois pontos e assim marcamos o ponto médio entre E e F. Aqui eu vou precisar apagar para não ficar misturado, tá? Só esse pedacinho aqui, ó. GH. Ponta seca em G, abertura mais do que a metade, marco em cima e embaixo. Com a mesma medida, ponta seca em H, marco em cima e embaixo. Então, com a régua, nós traçamos aqui a reta, marcando o ponto médio entre G e H. Localize na reta R os pontos, ponto M, ponto P e ponto N. Então, primeiro nós vamos encontrar o ponto M, que é o ponto médio entre A e B. Então, vamos lá. Ponta seca em A, abertura mais do que a metade, marco em cima e embaixo. Com as mesmas medidas, ponta seca em B, marcamos o outro lado, de cima e embaixo. Com a régua, então, nós vamos marcar o ponto médio. Ponto médio entre A e B. Ok, então fizemos M. Agora vamos encontrar P, de modo que B seja ponto médio de M a P. Então, aqui, para me encontrar esse ponto P, eu sei o quê? Que o M, de M a B, é a metade. Então, nós marcamos a mesma medida de M
a B, de B a P. Então, aqui o nosso ponto P. Ponto N. Ponto N é o ponto médio de B e P. Então, aqui nós vamos ponta seca em B, a abertura do compasso mais do que a metade, marco em cima e embaixo. A mesma medida com a ponta seca agora em P. Marca em cima e embaixo. Com a régua, marcamos então o ponto médio. Ponto médio entre B e P, que é o nosso ponto N. 37. Observe a figura ao lado e responda. Na letra A, quais são os pares de segmentos congruentes? O que é congruentes? Congruentes é o que tem a mesma medida, ou seja, as medidas são iguais. Então, vamos verificar lá na nossa figura. Ponta seca em A, abertura até D. Temos a medida, agora vamos verificar se de B a C tem a mesma medida. Ok, a mesma medida. Então, nós vamos marcar aqui, ó, de A a D e B e C tem a mesma medida. Agora, nós vamos verificar de A a B se tem a mesma medida de C e D. Ok, então vamos lá. De A, B e C e D e C também tem a mesma medida. Então, agora, de A a E, vamos verificar se de A a E tem a mesma medida de E a C. Ok, mesma medida. Então, aqui nós temos de A a E e E a C também tem a mesma medida. Então, agora de D e E, de D a E, tem a mesma medida de E e B. Então, de D, E, é a mesma medida de E e B. Então, aqui nós encontramos 1, 2, 3, 4 medidas iguais, ou seja, 4 medidas congruentes. Na letra B, E é o ponto médio de B e D? Lá na nossa figura, E é o ponto médio de B e D? Então, vindo de B até D, E é a metade? Sim, porque se eles são partes iguais, congruentes, então ele é o ponto médio. A mesma coisa acontece na C. E é o ponto médio de A a C? Então, de A a C, E é o ponto médio? Sim, porque são medidas congruentes. Então, é o ponto médio. 38. Trace a mediatriz dos seguintes segmentos utilizando régua e compasso. Então, nós temos aqui o segmento AB. Mediatriz, para encontrar a mediatriz, é o mesmo que para encontrar o ponto médio. Então, ponta seca em A, abertura do compasso mais do que a metade. Então, nós vamos marcar em cima e embaixo. Com a mesma medida, ponta seca em B, marcamos em cima e embaixo. Com a régua, então, nós vamos traçar a mediatriz. A reta, ela tem que passar onde os dois traços, dois arcos, se encontraram.
Pronto, então aqui nós encontramos a mediatriz. Agora, do segmento C e D, abertura do compasso mais do que a metade. Então, ponta seca em C, marcamos em cima e embaixo. Com a mesma medida, ponta seca em D, marcamos em cima e embaixo. E com a régua, então, traçamos a mediatriz. Ok? Então, aqui é a nossa mediatriz. 39. Determine o ponto médio dos segmentos utilizando régua e compasso. Então, aqui nós temos segmento AB, ponta seca em A, abertura do compasso mais do que a metade. Então, marcamos em cima e embaixo. Com a mesma medida do compasso, ponta seca em B, marcamos em cima e embaixo. Com a régua, então, vamos traçar o nosso ponto médio. Traçando a reta, tocando os dois pontos onde o arco se encontrou. Então, aqui é o nosso ponto médio. Agora, C e D. Ponta seca em C, abertura mais do que a metade, marcamos de um lado e do outro. Com a mesma medida, ponta seca em D, marcamos um lado e o outro. Então, agora, com a régua, nós vamos traçar uma reta e marcarmos o nosso ponto médio. Aqui é o nosso ponto médio. 40. Determine o ponto D na interseção das mediatrizes dos segmentos AB e BC. Então, nós vamos aqui primeiro encontrar o ponto médio entre o segmento AB. Então, ponta seca em A, abertura mais do que a metade, marcamos um lado e o outro. Mesma medida em B, marcamos um lado e o outro. Então, agora nós vamos traçar aqui a mediatriz. Ok. Então, agora nós vamos encontrar o ponto médio entre B e C. Ponta seca em B, abertura do compasso mais do que a metade. Marcamos em cima e embaixo. Com a mesma medida, ponta seca em C, marcamos em cima e embaixo. Vamos novamente traçar aqui a mediatriz. Então, o ponto D, ele é a interseção das mediatrizes. Ou seja, então, o ponto D, ele é onde as duas linhas se tocaram. As duas mediatrizes se tocaram, então, formando o ponto D. 41. Utilizando régua e compasso, trace AC e determine M, o ponto médio de A a C na figura abaixo. Então, aqui, de A a C, a reta. Encontrar o ponto médio de A a C, ponta seca em A, abertura do compasso mais do que a metade. Então, marcamos em cima e embaixo. Com a mesma medida do compasso, ponta seca
em C. Marcamos em cima e embaixo. Com a régua, nós vamos, então, traçar o ponto médio. Traçar a mediatriz aqui, encontrando, então, o ponto médio. Então, aqui é o ponto médio entre A e C. Aí, nós temos as perguntas A e B. Na letra A, os pontos B, M e D são colineares? Sim, porque eles estão na mesma reta. B, M é o ponto médio entre B e D? Sim. Empregando o traçado das mediatrizes, divida os segmentos em 4 partes congruentes. Então, nós temos aqui o segmento AB. Congruentes significa partes iguais. Então, primeiro passo, encontrar o ponto médio entre A e B. Ponta seca em A, abertura mais do que a metade, marco em cima e embaixo. A mesma abertura em B, marco em cima e embaixo. Então, com a régua, nós vamos aqui fazer a mediatriz. Traçar uma reta, encontrando a mediatriz. Então, aqui nós dividimos o segmento AB em 2 partes. Ele quer em 4 partes iguais. Então, nós vamos encontrar o ponto médio entre A e M, que é o ponto que nós encontramos agora. Então, vamos lá. Ponta seca em A, abertura mais do que a metade, marco em cima e embaixo. Ponta seca em M, marco em cima e embaixo. Traçamos a mediatriz. E marcamos, então, aqui o ponto M. Então, agora de M a B, ponta seca em M, abertura mais do que a metade, marco em cima e embaixo. Mesma medida, ponta seca em B, marca em cima e embaixo. Traço a reta, encontrando aqui, então, o ponto médio entre M e B, que é o ponto P. Então, aqui nós dividimos o segmento em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos fazer C e D. Então, vamos lá. Ponta seca em C, abertura mais do que a metade. Então, nós marcamos em cima e embaixo. Mesma medida, ponta seca em B, em cima e embaixo. Vamos fazer a mediatriz, traçar a mediatriz aqui e marcarmos o ponto médio entre C e D. Como nós já fizemos um ponto médio, então, ponto médio, linha M, linha. Agora, encontramos o ponto médio entre C e M. Ponta seca em C, abertura mais do que a metade, marco em cima e embaixo, com a mesma medida, ponta seca em M, em cima e embaixo.
Então, aqui nós vamos novamente traçar a mediatriz. Encontrando, então, ponto médio entre C e M. Então, aqui é o ponto N'. Entre M e D, ponta seca em M, abertura mais do que a metade, marcamos em cima e embaixo. Ponta seca em D, marco em cima e embaixo. E agora vamos traçar a mediatriz e encontrar o ponto médio entre M e D. Então, aqui nós encontramos o ponto P'. Então, aqui nós dividimos também o segmento CD em 4 partes. 1, 2, 3, 4. 43. Gustavo comeu a metade da barra de chocolate que ganhou e decidiu dividir o outro pedaço igualmente entre seus 2 amigos. Utilize o que você aprendeu sobre mediatrizes para dividir a barra de chocolate. Indique o pedaço que cada amigo recebeu. Então, aqui nós temos a barra de chocolate que o Gustavo ganhou. Então, vamos dizer que tem o ponto A e o ponto B. Para descobrirmos o pedaço que o Gustavo comeu, nós temos que encontrar a metade. Então, o ponto médio. Ponta seca em A, a abertura do compasso mais do que a metade. Marcamos em cima e embaixo. Com a mesma medida, ponta seca em B, marcamos em cima e embaixo. Então, aqui nós vamos marcar o ponto médio, ou seja, a metade que o Gustavo comeu. Ok, então vamos dizer que esta parte, que é a metade do chocolate, é a parte que o Gustavo comeu. A outra parte do chocolate é a parte que ele dividiu com os 2 amigos. Então, nós temos que encontrar aí a metade dessa metade. Então, vamos lá. Compasso com abertura mais do que a metade, marca em cima e embaixo. Mesma medida, ponta seca em B, marca em cima e embaixo. Agora, nós vamos dividir aqui a metade dos amigos. A metade da metade do chocolate. Então, aqui, nós dividimos a outra metade do chocolate em 2 partes. Vamos dizer assim, que esta é a do amigo 1 e essa do amigo 2. Então, aqui nós temos o chocolate inteiro, a parte que o Gustavo comeu e a parte que o Gustavo dividiu entre os 2 amigos. 44. Trace o segmento AB em R, tal que AB seja igual a 3 centímetros. Trace o segmento AD em S, congruente ao segmento AB. Determine M, o ponto médio, do segmento BD. Trace o segmento AC, de modo que M seja o ponto médio desse segmento. Trace os segmentos BC e CD. Então, nesse exercício 44, nós temos muitas informações, então vamos resolvê-lo por partes. Aqui ao lado, eu fiz um segmento de 3 centímetros, porque para traçar o segmento AB, ele diz que tem que ter 3 centímetros. Então, tiramos essa medida e marcamos na figura o nosso segmento na reta R de 3 centímetros. Então, de A a B,
tem 3 centímetros, isso na reta R. O segmento AD é para ser feito na reta S, e ele é congruente a AB, ou seja, a mesma medida. Então, de A a B, de A a D. Então, aqui é o nosso ponto D. Determine M, o ponto médio do segmento BD. Então, para nós determinarmos B e D, nós temos aqui que traçar uma reta ligando, então, esses dois pontos, de B a D. Então, aqui nós vamos encontrar o ponto médio. Ponta seca em B, abertura do compasso mais do que a metade, marcamos de um lado e do outro. Com a mesma medida, ponta seca em D, marcamos de um lado e do outro. Então, aqui nós encontramos o ponto médio do segmento B e D. Vamos marcar a reta. Então, aqui é o ponto médio entre B e D. Trace AC, ou segmento AC, de modo que M seja o ponto médio desse segmento. Então, para me encontrar o ponto C de A a C, onde vai se localizar o C, ele disse que de A a M é a metade. Então, nós colocamos ponta seca em A e medimos a distância de A a M. Então, de M, aonde será o nosso ponto C. Então, aqui, C. Aí ele diz, trace os segmentos BC e CD. Então, nós vamos ligar os pontos de B a C e de C a D. Aí tem uma pergunta que diz, que figura você obteve aqui? Então, aqui a figura é um quadrado.